Ei, você aí, me tira essa dúvida. Eiichiro Oda gosta de matar personagens? Porque agora nesse capítulo 1125 ele abriu a caixinha de ferramenta. E não foi só um, nem dois, mas parece que Eiichiro Oda matou 3 personagens em apenas um capítulo. Se eu pudesse, eu matava 1000. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e eu já te adianto que esse capítulo tá insano demais. Então, fica ligado aqui até o final, porque tem muita coisa boa pra gente resenhar. Mas antes, já aproveita para deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque isso nos ajuda pra caramba. Além disso, galera, eu quero deixar claro que dessa vez eu não vou trazer todas as páginas do mangá que normalmente eu acabo trazendo nos outros capítulos narrados. Afinal de contas, estamos tendo alguns problemas aqui no canal, já tivemos alguns strikes sendo efetivados em nossos vídeos, então vamos ter um pouco mais de cuidado, eu principalmente, porque eu venho trazendo todas as páginas do capítulo e isso acaba dando um BO de vez em quando. Então dessa vez eu vou ter um pouquinho mais de cuidado e aí quando o strike cair eu volto a trazer as páginas normalmente para que vocês possam acompanhar de uma forma um pouco mais legal e entendendo melhor o que está acontecendo no capítulo. De todo modo, tem muita coisa boa, então vem com o pai agora e bora para o vídeo. O título do capítulo 1125 de One Piece é Como Definir a Morte. E aqui, galera, já temos uma referência à página 11 do capítulo 1123 do mangá, onde foi mostrada uma conversa entre Vegapunk, Shaka e Pitágoras, com eles perguntando o que eles estão considerando ao falarem em morte. Na capa do capítulo, vemos a continuação da história de capa da Colheita Dourada da Criança Ogro, volume 13. Podemos ver que Yamato se encontra diante do castelo de Oden, que agora está em construção. Além disso, ela fica sabendo que o carpinteiro-chefe Minatomo está desaparecido. O capítulo começa na página 2. Os agentes do governo estão dizendo para colocarem os serafins no barco depois que o carregamento estiver concluído. Lute e Kako também chegam ao local e um agente pergunta por Stussy. Então, Rob Lute diz: "Eu a matei." Não vemos nenhuma emoção no rosto de Lute quando ele diz tais palavras. Já o rosto de Kako está escondido, mas parece que ele está segurando as suas emoções. E olha só, com relação à morte de Stussy ainda não tem nada confirmado, por mais que Rob Lute tenha dito que a matou. Afinal de contas, em One Piece, quando a gente não vê o corpo morto do personagem, a gente ainda fica naquela dúvida. Será que realmente está morto ou será que está vivo? Porém, a expressão de Kako me fez acreditar que Rob Lute realmente a matou. Mas eu não me surpreenderia se mais pra frente ela acabasse aparecendo junto com os satélites em algum outro lugar. Na página 3, a cena corta para Saturno, que está junto com os 9 vice-almirantes. Saturno então diz: "Alcançamos o nosso objetivo, resgatamos York, tomamos Punk Hazard e obtivemos a usina de energia. Com isso podemos obter e reproduzir a Mother Flame. Tudo isso foi muito bom por enquanto, mas..." Os vice-almirantes começam a se desculpar porque, mesmo com o Buster Call invocado, eles deixaram os piratas do Chapéu de Palha e Jerry Lee Boney escaparem. Por isso, eles estão sugerindo que os sigam até Elbaf. Na página 4, Saturno então diz: "Não precisa segui-los até Elbaf. O maior fracasso que cometemos foi permitir que a mensagem de Vegapunk fosse transmitida para o mundo todo." Vemos Saturno se lembrando do que aconteceu em Mary Joyce há 200 anos com relação à destruição do robô ancestral. Vemos um cientista falando: "Mas, São Saturno, fomos ordenados a nos livrar dele." E Saturno respondeu: "Se formos pegos, eu assumo a culpa. Estude isso. Esse é o futuro. Um dia pode ser útil para o exército." Na página 5, os cientistas agradecem a São Saturno porque eles também estavam interessados no robô. A cena volta para o presente e vemos Saturno pensando no robô ancestral enquanto diz: "200 anos se passaram e ele não se moveu nem uma vez. Mas está claro que ele se moveu para proteger
o Luffy do chapéu de palha. E por ironia do destino, Saturno foi a pessoa que protegeu o robô ancestral, digamos assim. Afinal de contas, ele não deixou ele ser destruído para fazer mais experimentos e tentar desvendar os seus mistérios. Acabou que por causa desse erro, Luffy e os outros foram ajudados pelo robô ancestral e assim eles conseguiram escapar de Egghead, fazendo com que Saturno cometesse um erro terrível. E quase eu esqueci de falar, pelo fato de Saturno não ter destruído o robô ancestral, isso acabou dando a oportunidade do Dr. Vegapunk conseguir colocar o Dendemushi de transmissão dentro do robô gigante. E essa foi a maior falha de Saturno, principalmente porque essa mensagem de Vegapunk vai acabar causando várias rebeliões no mundo todo. Provavelmente essa foi a maior raiva de Imu-sama e a maior falha de Saturno. A cena volta para o presente e o vice-almirante Doberman diz: São Saturno, como um soldado que serve o governo, eu tenho uma pergunta. Se isso é considerado um fracasso, então isso significa que Vegapunk estava falando a verdade? Sem dizer uma palavra, Saturno explode a cabeça de Doberman com os seus poderes na frente do resto dos vice-almirantes que ficam em choque. Então vemos o vice-almirante Guillotine gritando pelo nome de Doberman. No início da página 6, vemos que alguns dos vice-almirantes chamou pelos médicos para ajudar o vice-almirante. Nessa cena eu fiquei curioso com uma coisa. Será que os vice-almirantes sabem que foi Saturno que explodiu a cabeça do vice-almirante Doberman? Afinal de contas, quando Saturno chegou em Egghead, os marinheiros tinham avisado para os soldados não olharem diretamente para ele. Então eu fiquei com essa dúvida. Além disso, qual tipo de poder Saturno está usando para explodir a cabeça das pessoas? Eu, a princípio, acreditava que seria um Haki do Rei muito poderoso. Porém, eu comecei a mudar de ideia, afinal de contas, o Haki de Joy Boy, quando o robô ancestral desatou o nó daquela corda, foi muito mais poderoso do que o Haki de Saturno. Tanto é que os próprios Gorosei não conseguiram suportar tanto poder. Então, esse poder do Haki do Rei de Joy Boy deveria ter explodido a cabeça dos marinheiros tudo que estavam por ali em Egghead. Isso não aconteceu, então deve ser um poder diferente. Eu espero que Oda explique mais para frente como isso aconteceu. Ainda na página 6, dentro do laboratório, York notou que as nuvens da ilha estão se propagando e a máquina de nuvem está agindo descontroladamente. Ela também notou que era obra de Edson. Na página 7, York vai para o lado de fora e usa uma arma para atirar em Punk Records, mas não adianta de nada. Vemos então Edson falando: Opa, então ela percebeu. York frustrada diz: Merda, eu fui enganada, eles levaram o Punk Records. Na página 8 a cena muda para a Terra Santa Mary Joyce. Alguns Tenryubitos estão falando: O que o Vegapunk disse é verdade? Outro fala: Ei, cadê o Akainu? Eu quero saber quem vai assumir a responsabilidade pelo caso de Kuma. Outro Tenryubito diz: e também porque não há comida suficiente para todos. Ontem eu comi apenas uma refeição e deixei de comer os meus lanches. Outro fala: É mesmo? É assim que os prisioneiros vivem. O responsável por tudo isso deve ser executado. Na página 9 a cena corta para o castelo Pangeia. Vemos Figerland Garling vestido um terno elegante e ele está se caminhando para a sala de autoridade. Garling entra na sala e os Gorosei perguntam o que ele está fazendo naquele lugar. Garling então responde de forma informal e diz apenas: Eu recebi ordens. O Arcuri pergunta: Por quem? Júpiter diz: Você fala de um jeito estranho, Garling. Martin fala: Tenha cuidado com suas palavras. Enquanto isso, Vinajuru apenas observa e diz: Na página 10, Garling se senta em uma cadeira enquanto diz: De agora em diante, Vegapunk York estará sob minha supervisão direta e eu assumirei o papel de Deus guerreiro da ciência e da defesa. Marty fala: Impossível, não me diga que... Garling interrompe e diz: O mundo vai ficar difícil. Estamos entrando em tempos turbulentos como nunca antes visto. Juntos vamos tornar o mundo melhor, meus companheiros estrelas. Vemos então
uma imagem onde mostra o nome de Garling agora sendo apresentado como deus guerreiro da ciência e da defesa. E isso cria uma grande questão. Até então a gente sabia que Garling era o líder dos Cavaleiros Sagrados. Porém, agora com ele se ausentando desse posto, quem será que vai assumir? Eu acredito que talvez a gente possa ver um possível irmão de Shanks aparecendo para assumir essa liderança. Mas será que Shanks pode ser um vilão e vai acabar sendo esse líder dos Cavaleiros Sagrados? Eu acho meio difícil disso acontecer, por mais que seja uma teoria interessante, mas eu ainda fico na ideia de que um irmão de Shanks que se pareça muito com ele vai entrar em ação e vai ser agora o líder dos Cavaleiros Sagrados. Guardem minhas palavras. Na página 11, a cena volta para Egghead novamente e vemos que Saturno está ajoelhado, segurando sua garganta. Chamas negras emanam de seu corpo. Guilhotina então fala: "Onde está a equipe médica?" Doll diz: "O que está acontecendo?" Urbano fala: "Algo está acontecendo com uma das maiores autoridades do mundo." Onde diz: "Será que é algum tipo de doença?" Na página 12, Saturno começa a gritar e agonizar de dor. De jeito nenhum. Isso não pode estar acontecendo comigo. Eu sou... Os vice-almirantes estão todos horrorizados com a cena. Saturno então diz: "Imu-sama." Imu responde: "Saturno, por que você deixou Joy Boy escapar?" Saturno, em desespero, começa a falar: "Misericórdia, eu não previ um poder tão extraordinário." Na página 13, Saturno continua agonizando de dor enquanto grita: Imu-san. Nesse momento, o corpo de Saturno envelhece e explode na frente de todos, fazendo com que os vice-almirantes sejam arremessados para trás. E no chão fica apenas os ossos de Saturno. O vice-almirante Tosa nota isso e fala gaguejando: Isso são ossos." O que aconteceu aqui? Muita calma nessa hora, porque tem muita coisa pra gente analisar. Principalmente, quais são os poderes de Imu-sama? Que nível absurdo foi esse? Ele conseguiu matar Saturno de longe. E como ele conseguiu fazer isso? Eu comecei a pensar que provavelmente Imu-sama é quem dá os poderes de imortalidade e também de habilidades parecidas com Akuma no Mi. Por isso que eu fiquei pensando mais um detalhe. Será que Saturno realmente tinha uma Akuma no Mi? E se tinha, aonde ela vai parar e quem vai comê-la? Eu acredito que talvez não seja uma Akuma no Mi, e se for, talvez também nem apareça mais. Mas focando na ideia de que não é uma Akuma no Mi, provavelmente Imu-sama, ele é uma entidade e tem a capacidade não só de dar poder, como também imortalidade. Talvez por isso a gente já tenha visto os Gorosei ali com alguns mais velhos e outros mais jovens. Provavelmente Garling vai entrar agora e vai ganhar a imortalidade também. Eu acredito que pelo fato dele já estar mais velho, ele vai permanecer nessa forma. Talvez o Gorosei Júpiter tenha entrado para os Gorosei quando ele ainda era jovem, então por isso a sua aparência não mudou. Então é muita coisa para explodir a mente, é muita coisa, depois dá para analisar ponto por ponto, porque se eu parar para falar agora, eu vou passar o tempo todo falando só a respeito disso. Então vamos continuar no capítulo. Nas páginas 14 e 15, a cena muda para dentro de Punk Records. Os 4 Vegapunks, Edson, Pitágoras, Shaka e Atlas, estão fundidos em um só corpo. Cabeça de Edson, o corpo e as pernas de Shaka, o braço esquerdo de Atlas e o braço direito de Pitágoras. Todos os 4 estão falando dentro do mesmo cérebro. Eles não pegaram Labphase também porque York os obstruiu. É revelado também que York ainda pode acessar os Punk Records enquanto houver sinal vindo de lá. Edson então diz: "Ei, tudo bem? Como estamos?" Atlas responde: "Muito estranhos, haha." Shaka pergunta: "Você admira minhas proporções corporais normais?" E Edson diz: "Bobagem." Atlas fala: "Ei, vamos jogar fora as partes da York?"
Edson responde: certo, não é suporto. Em seguida, vemos Edson fazendo uma ligação e ele fala: alô, é o Etéria, aqui é Vegapunk. Aredas atende a ligação e fala de uma forma rude: o que você quer? Você não deveria estar morto? E parece que eu acertei, galera. Afinal de contas, eu já disse mais de uma vez aqui no canal que o Dr. Vegapunk deveria ter uma espécie de backup, tanto dele quanto dos outros satélites. E a gente viu agora alguns dos satélites que tinham morrido reaparecendo. Eu pensei da seguinte forma: provavelmente Edson foi o único satélite que continuou vivo, por mais que ele estivesse danificado, e aí ele foi e fez o backup dos outros para poder todos eles ficarem em seu cérebro, e a partir daí ele saiu colocando uma parte do corpo de cada um para que ele pudesse se movimentar. Eu acho que foi isso que aconteceu. Então, se há possibilidade de fazer um backup de cada um, provavelmente eles irão se separar. Provavelmente os cérebros retornarão cada um para os seus corpos. E aí fica a questão: será que Lilith vai atrás de Aredas também e vai se encontrar com os outros satélites? Porque se isso acontecer, fica confirmado de que ela não vai se tornar uma Mugiwara de jeito nenhum. Eu acredito que existe essa possibilidade e provavelmente Lilith vai atrás agora dos outros Vegapunks, já que teve um momento ali no capítulo passado que podemos ver como se ela estivesse entrando em contato com alguém, com aquele comunicador que fica ao lado do ouvido dela. Então provavelmente ela já estava se comunicando com os outros satélites. Ou seja, Lilith provavelmente não vai entrar para o bando dos Mugiwaras, se era isso que vocês estavam pensando. Ah, e sobre Stussy, pode ser que ela acabe aparecendo por aí e Rob Lute não tenha matado ela. Ou ele a deixou escapar e tá largando o migué dizendo que a matou, ou então ele nem a encontrou. E ela provavelmente está junto com os satélites e vai para o Atéria nesse momento. Na página 16, a cena muda para o reino de Kamabaka. Vemos que Koala está resumindo a transmissão da mensagem de Vegapunk. Koala diz: de agora em diante, aquele que obtiver o One Piece e se tornar o rei dos piratas poderá novamente obter esse poder. Na página 17, que é a última página do capítulo, Belobete diz: um mundo afundando, hein? Sabo fala: então, é por isso que os Tenryubitos estão no local mais alto, a headline. Ivankov diz: e a construção continua das estruturas maciças, usando escravos para Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf e Bourbon Wolf, que vem acontecendo há 700 anos. Karazu fala: sim, tudo faz sentido agora. Lindbergh diz: hey, eu ia dizer isso. Morley fala: eu não gosto disso. Mais distante, vemos Dragon sozinho pensando: Vegapunk, as pessoas que acreditam nas palavras pelas quais você arriscou sua vida, nem todas elas serão capazes de se preparar pacificamente. Vamos resolver isso rápido, porque o mundo onde a população lutará por refúgios seguros está se aproximando rapidamente. Com os revolucionários aparecendo nesse final, assim como Lilith pode acabar indo para o Atéria, pode ser que Bonnie, junto com Kuma, vá se encontrar com os revolucionários. Provavelmente eles devem passar um tempo, talvez, em Elbaf, e aí eles conheçam um pouco mais a respeito da lenda do Deus do Sol Nika, e provavelmente eles vão acabar indo ao encontro de Dragon. Ou seja, talvez Bonnie e Kuma não se tornem Mugiwaras também. Então, deve ter mais uma vaga aí sobrando, já que Luffy queria ter pelo menos 10 pessoas em sua tripulação. Não sei se ele estava contando com ele, se contou com ele já era. Se ele não estava contando com ele, tem espaço para mais um, que provavelmente vai ser Vivi, já que ela é considerada do bando, por mais que Luffy considere outras pessoas também, mas a gente sabe que Vivi é aquela pessoa especial que colocou o Luffy ali logo no comecinho. Então, é basicamente a vaga dela que está em jogo aí agora. De todo modo, galera, esse capítulo foi insano e qualquer coisa, depois eu trago uma análise mais detalhada com algumas curiosidades das cenas que apareceram por aí. Afinal de contas, esse é um capítulo narrado e para não encher demais a paciência de vocês, eu estou finalizando agora. Portanto, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.